E o Google vai nos dizer que insípido é aquilo que não tem gosto, destituído de qualquer sabor, ou que tem insuficiência, desprovido de interesse, de atrativo, sem graça, monótono. Então nós queremos ser o sal da terra para fazer a diferença, ou nós queremos ser o sal da terra para não fazer nada? Nós estamos na igreja, nós estamos aqui. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos sido o sal da terra, nós temos feito a diferença, nós temos pregado o Evangelho do Senhor, temos espalhado aquilo que Deus pregou aqui na palavra, ou nós estamos sendo sem sabor, não temos feito diferença na vida de ninguém. E aqui diz que também aqueles que não produzem bons frutos é cortado e lançado ao fogo. E se o sal não prestar, ele será lançado fora e pisado pelos homens. Aquele que não faz nada na casa do Senhor é lançado fora, não tem importância. Aquele que está na casa do Senhor e não trabalha, não faz obras, não serve ao Senhor, não tem importância nenhuma, vai ser lançado fora. E no grande dia Deus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o peso que tem essa palavra? Sabe o que é você chegar diante do seu pai, do seu rei, e falar que não te conhece? Você está na igreja adorando alguém desconhecido. Muitas vezes nós estamos na igreja e não sabemos a quem nós estamos adorando, não sabemos a quem nós estamos aqui prestando louvor, nós não abrimos a palavra do Senhor para conhecer Ele. Nós achamos que saber que Jesus é amor é suficiente, mas não. Jesus não é só amor, Ele também é justiça. E aqueles que não são sal da terra, aqueles que não dão bons frutos, serão lançados fora. Pois dentro da casa do Senhor eles não têm importância. Então que nós possamos começar a gerar frutos, que nós possamos começar a salgar a terra, que nós possamos ser luz para este mundo que está perdido em trevas, que nós possamos realmente fazer a diferença, para que naquele grande dia nós venhamos ouvir: vinde bendito de meu Pai, vinde você que foi a minha vontade, que estava ali todos os dias fazendo a diferença, vinde você que tem bons frutos, que tem tido um testemunho sobre os seus amigos, no seu trabalho, na sua escola. Isso que nós temos que querer ouvir do Senhor, nós temos que ansiar por isso. Aleluia. E aqui vai falar sobre João Batista. Ele estava pregando e ele vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vai passar um tempo e Jesus vai vir com o mesmo discurso, não muda uma letra, uma vírgula, e Jesus estava a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus está próximo, irmãos. Está chegando. Joel falava que quando estiver perto do grande dia do Senhor, pessoas terão visões, pessoas, vão ansiar pelo Espírito Santo. Nós temos que ter isso em nosso coração, isso tem que queimar em nossas vidas. O Espírito Santo, Jesus está voltando, Ele está às portas, mas nós estamos dormindo. Nós estamos, nós lemos essa palavra há tanto tempo, é algo que se tornou comum para nós. Saber que Jesus vai voltar é mais algo que nós ouvimos por diversas coisas. Não tem feito diferença em nossas vidas nenhuma. Nós não queremos nos arrumar, nós não queremos mais, viver uma vida diante de Cristo. Não, nós estamos parados. Vemos, o pastor prega aqui dia de domingo na Santa Ceia, falar que Jesus vai voltar, que Ele está às portas, e nós ouvimos aquela palavra, no momento pode até ser que nós ficamos: nossa, Jesus vai voltar. E sai daqui a gente faz a mesma coisa. Nós cometemos os mesmos erros, pecamos as mesmas coisas, achamos que está tudo bem, a gente fala: não, na próxima ceia vai ser diferente. Chega, irmãos, isso, próxima ceia, não tem a próxima ceia, Jesus pode voltar hoje, Deus pode voltar naquele momento, então nós temos que estar preparados. Não é na próxima ceia agora, eu vou me arrepender agora, eu vou me colocar de joelhos e começar a servir ao Senhor da forma que tem que ser, eu vou começar a fazer aquilo na igreja, que Jesus quer que eu faça. Eu preciso começar a fazer a vontade do Senhor Jesus, pois senão nós não vamos ter valor nenhum para Ele. E isso é muito forte. E ele começa no seu discurso: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que ele fez aqui é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E eu vou trazer o significado de arrependimento e diz: pesar ou lamentação pelo mal cometido, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Ou seja, negação ou desistência de algo feito. Desistência. É largar, é negar, é falar: eu não quero mais viver essa vida. Eu desisto de viver no pecado, eu desisto de viver essa vida de escravidão que o inimigo quer para mim. Não, o inimigo já está, irmãos, condenado. Ele sabe que o lugar dele é no inferno. Ele sabe o fim dele. Ele quer levar a gente junto. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós iremos. Nós temos que estar preparados, irmãos, para que nós não venhamos ser enganados pelo inimigo, para que nós não venhamos ser enganados pelas falsas coisas que o inimigo tem dito a nós. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos nos colocar realmente em posições de cristãos. Eu não digo cristão só pelo rótulo, não, é servir a Cristo, é um servo do Senhor realmente. Nós precisamos largar esses rótulos religiosos, esse negócio: não, porque eu sou evangélico. E tem feito o que para ser evangélico? Tem feito alguma coisa?
realmente na igreja? Você tem feito algo também fora da igreja? Não adianta falar, nós temos que ser, temos que agir como nossas falas, nossos posicionamentos, nosso caráter. Aquilo que nós mostramos para os outros tem que vir da Bíblia. Não pode vir, não pode fugir disso daqui. Pois nós temos que seguir a boa e a perfeita vontade de Deus. Isso está dentro de onde da Bíblia. Nós temos que seguir o que está aqui. Isso ardeu muito forte em meu coração, porque me fez refletir naquilo que os discípulos do Senhor e aquelas pessoas viveram naquela época. Tanto sofrimento, irmãos, por causa do nome de Cristo. E nós muitas vezes não vamos para a igreja porque nós não estamos bem com nós mesmos. Nós falamos, não, hoje meu amigo não falou direito comigo, o rapaz do serviço me tratou mal, não tô legal. Imagina você ter que fugir por causa do nome de Cristo. Meu Deus. Eu fiquei pensando e nós estamos muito acomodados. Nós temos tanto hoje em dia para pregar o Evangelho do Senhor e nós resolvemos ficar dentro das nossas casas, murmurando as nossas mesmas frustrações, as mesmas coisas nós remoemos diariamente, todos os dias. Não, porque eu tenho andado tão cansado, porque está tão difícil a minha vida, mas nós não olhamos para o que os profetas, as pessoas viveram no passado. Pessoas tiveram que sair do Egito por causa do nome do Senhor Jesus. Tiveram que atravessar o deserto para chegar em uma terra em que eles pudessem adorar a Deus. Aleluia. Tiveram que fazer milhares de coisas, as pregações dos profetas, sabe? Coisas que eles tiveram que fazer para conseguir adorar o nome do Senhor. E nós, em um país em que temos liberdade, nós não fazemos. Nós não pregamos. Nós achamos que se nós falarmos de Jesus para alguém na rua, nós vamos incomodar. Não, mas é isso que nós temos que fazer. Oh, nós Deus temos que maravilhoso. pregar o Evangelho de Cristo para as pessoas, para salvá-las. Nós temos diversos recursos a nosso favor para fazer isso. Naquela época eles iam andando, atravessavam cidades, países, nações para falar de Deus. E nós não queremos às vezes evangelizar. Nós estamos estagnados, nós estamos parados, mas nós temos que entender que o que nós vivemos hoje, as preocupações, as aflições, não querendo desmerecer, obviamente, que eu não sei o que os irmãos passam no dia a dia. Realmente aquilo, muitas vezes o que vocês passam é muito maior do que eu passo, mas é para nós entendermos a comparação do que eles passaram para o que nós passamos hoje. Pensando nisso, as nossas frustrações, os nossos problemas não são nada comparado a que os servos realmente do Senhor daquele tempo passaram. Não é nada comparado a pessoas que foram mortas pelo nome de Cristo. E nós muitas vezes não falamos de Jesus no nosso trabalho porque acham que não vão gostar de nós. Então nós temos que começar a ter posicionamento, começar realmente a ser servo do Senhor. Aleluia. E aqui veio a Mateus também, versículo 4, vai falar sobre o diabo tentando Jesus. E o diabo chega a Jesus e vai falar, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia, nem só daqui viverá o homem, nem só das coisas dessa terra. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com as coisas daqui, mas nós vivemos por isso aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, por aquilo que Ele tem manifestado a nós. Nós temos que parar de buscar pelas coisas terrenas e começar a mergulhar na palavra. Aleluia! Nós corremos atrás de tantas coisas neste mundo, esquecemos da principal, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E Jesus continua nos ensinando, e o diabo fala, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordens ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Oh, Deus. Isso aqui é um ensinamento para nós. Às vezes nós ganhamos tanto com Deus, nós falamos, não, se eu for para a igreja hoje, o Senhor vai me abençoar. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que realmente ter palavra, ir para a igreja, fazer a vontade do Senhor, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca, irmãos. Temos que realmente viver essa vida. Nós às vezes queremos tanto, exigimos tanto de Deus, nós estamos fazendo o que para Ele? Vir na igreja? Isso não é nada comparado ao sacrifício que Ele fez por nós. O mínimo que nós podemos fazer é estar aqui e adorar o nome dEle. Isso não se compara a nada. Jesus, Ele não precisa da nossa adoração. Tem anjos louvando o nome dEle, falando santo, santo, glória, 24 horas por dia. Eles estão falando santo, santo. Nós estamos fazendo o quê? Muitas vezes nós chegamos na igreja, não levantamos as mãos, não louvamos um hino, não damos um glória a Deus. E nós achamos que estamos vivendo uma vida de cristão, estamos servindo ao Senhor? Não, nós não estamos. Nós não estamos fazendo isso. Nós achamos que está bom, mas não está. Nós temos que nos despertar, irmãos, e viver realmente o Evangelho do Senhor. Ele vai continuar, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só nele servirás. Oh, Deus. Então o diabo deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Oh, glória a Deus. Aqui mostra tudo que nós temos que Jesus. fazer, irmãos. Mostra que nós só devemos adorar ao nosso Senhor. Mostra que nós devemos realmente não viver só das coisas deste mundo, mas viver para Cristo. Nós temos que adorar. Aqui fala que nós não podemos adorar outra coisa. Diz, então disse, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós estamos servindo a tantas coisas hoje em dia. Nós estamos servindo a tantos deuses que aparecem por aí. Estamos servindo a tantas coisas diariamente. Mas aquele, o autor da vida, aquele que nos deu a vida, aquele que morreu por nós, Jesus, para um grande obrigado, preço, nós meu não Deus. estamos fazendo o quê? Aleluia. Nós estamos fazendo o quê, irmãos? Isso me confrontou grandemente, porque mostrou o quanto eu estava acomodado, o quanto que eu achava que vir aqui tocar, louvar ao Senhor é suficiente, mas não é. O que eu faço aqui não é suficiente. O que eu tenho feito aqui na igreja não é suficiente. Nós temos que ser cristãos realmente lá fora. É viver para Cristo. É levar uma vida diante de Cristo e não deixar Ele em segundo plano, não. Ele tem que ser o principal. Nós temos que viver para Ele. Porque aqui fala que o diabo deixa e chegam os anjos e serviam. Então, ou seja, se nós adorarmos ao Senhor, estarmos servindo a Ele, aquilo que nós precisamos, Ele vai suprir. A palavra dele fala isso diversas vezes, em diversos momentos está escrito que Ele vai suprir as nossas necessidades, mas fala o quê? Em primeiro buscar o reino de Deus. Oh, glória. E todas essas coisas serão acrescentadas. A gente muitas vezes foca em todas essas coisas, né? Que Jesus vai acrescentar todas as coisas. Esquecemos do quê? De buscar o reino de Deus. É verdade. Não adianta nós focarmos em querer todas as coisas se nós não estamos fazendo o principal, que é buscar. Então que nós possamos buscar o reino de Deus. E a palavra também me lembrou a Tiago. Glória. Tiago, capítulo 2, versículo de número 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz encharcada, a qual pode salvar as vossas almas. Oh, Então, Deus falando que quando nós negarmos, nós abandonarmos o pecado, todas essas coisas, sabe, da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enchartada, a qual pode salvar as vossas almas. Oh, glória a Deus. Essa palavra que pode nos curar, irmãos. Essa palavra traz transformação, ela cura, ela liberta, ela salva, ela quebra cadeias, ela destrói doenças, ela destrói tudo aquilo que nós tivermos no caminho. Mas nós temos que abandonar o nosso pecado. Muitas vezes nós estamos machucados, nós estamos doentes, enfermos, pelos pecados que nós carregamos. E nós às vezes falamos: Senhor, vem me curar, me cura. Mas é nós, o problema é a gente. Nós estamos machucados porque nós queremos. Porque se nós abandonarmos isso, é automático. A palavra fala, a qual pode salvar. Então essa palavra será encharcada em nós, será colocada em nós, introduzida em nós, e a nossa alma será curada. Então que nós possamos realmente nos desfazer das doenças que nós mesmos criamos, nos desfazer daquilo que nós mesmos, do fardo que nós mesmos carregamos. Muitas vezes nós temos carregado o fardo do pecado, carregando esse fardo tão pesado, e nós falamos: Senhor, me ajuda, está sendo tão difícil, mas nós dificultamos as coisas. A palavra do Senhor é muito clara: arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender, abandonar essa vida e prosseguir adiante. E Tiago 2 ainda vai falar no versículo 14: meus irmãos, que aproveita se não disser que tem fé e não tiverdes a obra, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes dardes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiverdes a obra, é morta em si mesma. Muitas vezes nós achamos que não, eu creio que Deus vai agir. Não, Deus vai abrir a porta de emprego para mim, Deus vai me curar dessa doença, vai tirar essa aflição de mim. O que nós temos feito para que isso aconteça? Muitas vezes as pessoas pedem um emprego, pedem algo para Deus, mas não buscam se especializar, não buscam, muitas vezes não entregam nenhum currículo, quer que literalmente Deus abra uma porta do nada. Ele pode fazer, obviamente, mas nós precisamos sair dessa zona de conforto, nós precisamos ir buscar realmente. Se nós queremos, temos que buscar, porque Deus vai abençoar. Então, se nós queremos ser curados, temos que buscar o nome do Senhor. Não adianta só falar: não, eu creio que Deus vai me curar. Tá bom, você tem buscado por aquilo? Você tem se tratado para isso? Você tem ido ao médico? Tem visto o que está acontecendo? Então, irmãos, nós temos que realmente ir atrás, buscar, porque a obra sem fé é morta. Então, se nós estamos só crendo, só crer, e não estamos fazendo nada, não adianta, é morta.
Então nós temos que fazer as obras também. A fé é importante, realmente é, mas nós temos que servir, temos que fazer a obra de Deus, porque lá em Joel vai dizer que aos meus servos e às minhas servas eu derramarei o meu Espírito. Então aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, aqueles que estão servindo ao Senhor, terá o Espírito dele derramado. Então, irmãos, nós precisamos realmente estar firmes nessa palavra. Sim, meu Deus E querido. continuando em Joel, deixa eu achar aqui que eu... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Glória aleluia. a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor amado. Oh, exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E ele vai continuar. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que em todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre eles aqueles que o Senhor chamar. E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aqui no versículo 32 tem algo muito bonito que fala, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nós invocarmos o nome do Senhor, se nós buscarmos o nome do Senhor, se nós fizermos a vontade do Senhor, vivermos para o Senhor, nós seremos salvos. Aleluia. Nós temos que, irmãos, ansiar por isso. Nós temos que ansiar pela salvação, por esse grande dia. Muitas vezes nós estamos na igreja e achamos que é só isso. Nós mesmos, nós cristãos, não cremos no céu. Nós não cremos que tem algo preparado para nós. Nós estamos na igreja com essa mentalidade de que a vida é só o que estamos vivendo aqui, mas não é. Tem algo lindo que Deus tem preparado para nós, mas nós temos que ansiar, temos que buscar por isso, temos que buscar o nome do Senhor por isso. Então que nós possamos, irmãos, realmente nos entregar a Deus. E eu até anotei aqui para não esquecer, a nossa vida física pode ser cheia de altos e baixos, mas nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus sempre tem que permanecer inabalável. Chega de um dia estar quente, outro estar frio, outro morno. Precisamos permanecer como um altar Grande que Deus, nunca se apaga. oh glória. Nós podemos viver como... temos dias ruins, temos dias bons, mas nós não podemos deixar que isso atrapalhe no nosso íntimo com Deus. Não é só porque nós estamos maus naquele dia que nós vamos deixar de adorar, vamos deixar de buscar. Até porque nós temos que fazer isso, porque é isso que vai nos curar, é isso que vai nos colocar para cima. É a palavra, é buscar ao Senhor que vai nos manter firmes em pé. Sabe? Então, é aquilo que a Luz está falando no começo, é servir. Nós somos servos, nós temos que servir ao Senhor. Então, irmãos, é buscar, é não deixar que o altar se apague, é colocar lenha, é deixar queimar. É deixar queimar todos os dias, que esse fogo, que esse amor, que essa presença do Espírito Santo de Deus venha arder em nossas vidas todos os dias. Nós temos que parar com isso de buscar ao Senhor só quando nós estamos bem, ou buscar ao Senhor quando nós só estamos maus. 8 ou 80 a vida do cristão, é só quando está tudo bem ou só quando está tudo mal. A gente tem que achar um meio termo para isso e acabar com essa vida de, não, hoje está tudo bem, eu vou lá agradecer ao Senhor. Mas e quando estava tudo mal? Você correu para onde? Ou quando estava tudo mal, você correu atrás do Senhor, e quando está tudo bem, Senhor, Deus não é mais importante. Então nós temos, irmãos, que começar a servir ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem dado para nós. Como eu disse, é só um acréscimo. Aquilo que o Senhor vai fazer por nós é só um acréscimo. Deus, aleluia. Mas vem a doença que vier, vem a aflição que vier, haja o que houver em nossas vidas, adorar ao Senhor é o que nós temos que fazer, pois nós somos feitos para isso. Fomos feitos para adorar o nome do Senhor e realmente viver uma vida cotidiana com Cristo, sabe? Não deixar que as coisas deste mundo, não deixar que nós venhamos interferir naquilo que Deus tem para nós. É começar a buscar, é começar a querer viver as promessas, os planos que Deus tem para nós. Deus tem planos, e eu me questiono muito disso, porque Deus fez promessas para mim. Aleluia. Deus falou que ia acontecer, e chegou um momento que eu comecei só a esperar. Comecei a esperar e achar que eu vi, mas não, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que buscar para isso. Se Deus tem um plano para mim em tal área, eu vou correr atrás disso naquela área. Deus falou para mim que tinha uma faculdade pronta para mim. Mas eu vou esperar que a faculdade se abra sozinha? Não. Eu vou estudar, eu vou atrás disso. Porque os planos de Deus, claro, vão acontecer. Mas só vão acontecer se nós, sabe, estivermos dispostos que Ele aconteça. Não adianta Deus querer que nós sejamos missionários, por exemplo. Saímos a pregar no mundo, mas nós não temos pregado dentro do nosso bairro, vai sair para pregar na África.
que muitos Meu pastores são Deus, perseguidos, querido, é mortos, verdade, passam meu pai. fome. Nós muitas vezes com o aperto que dá aqui, já queremos nos fechar de tudo, sair da igreja, largar tudo para o alto e acabou. Meu Jesus, Não, é nós temos verdade. que começar a nos preparar para os planos do Senhor, para as promessas do Senhor. Nós temos que começar a realmente ter uma vida, irmãos, diante de Cristo, uma vida íntima, uma vida como se Ele fosse realmente nosso Pai. Nós muitas vezes chamamos Ele de Pai, como foi cantado aqui, nós chamamos Ele de Abba, chamamos Ele de Cristo, Salvador, mas nós só nomeamos Ele, nós não realmente achamos que Ele é isso. Nós não achamos que Ele é nosso Salvador, não achamos que Ele é nosso Pai, não achamos que Ele é o nosso Cristo, não. Nós temos que começar a realmente crer que Ele é o nosso Pai, crer que Ele é o nosso amigo, crer que Ele é o nosso Salvador, porque Ele realmente é. Ele realmente é nosso Pai, Ele realmente é nosso socorro em meia tribulação, é nosso socorro em meia angústia. Então nós temos que começar, irmãos, a buscar, nos colocar como servos diante da presença do Senhor. Sabe, para que nós venhamos ter realmente uma vida, irmãos, de experiências. Nós precisamos buscar experiências com Cristo. Eu quero ter experiências, eu quero ter experiências. Eu quero vivenciar coisas que ninguém mais vivenciou. Eu quero poder, irmãos, sentir coisas que ninguém nunca sentiu. Eu quero realmente que o Espírito Santo de Deus seja tão forte sobre a minha vida, que não só eu, mas pessoas também venham ser restauradas, curadas por onde eu passar. Mas isso depende de nós. Isso não vai vir de uma hora para outra, não. São anos trabalhando, são anos buscando, anos, sabe, vivendo coisas com Cristo. Não adianta nós querermos ser cheios do Senhor de ontem para hoje. É verdade. Pois nós não conhecemos direito. Estar com Cristo é um relacionamento, nós temos que construir isso. Sabe, quando quem é casado, ou enfim, já namorou, sabe que você tem que conquistar a pessoa, né? Você vai lá, paga um lanche, paga um suco, paga uma bebida, paga um refri para a pessoa, e vai conquistando aos poucos, vai conversando. É assim com Cristo, nós temos que conversar. Temos, sabe, que estar ali para Ele, viver para Ele. Entendeu? Então que nós possamos realmente, irmãos, despertar e ver que os planos que Deus tem para nós, as coisas que Deus tem para nós, são coisas imensas, são coisas inimagináveis. Eu creio, meu Deus. São coisas extraordinárias que nós não podemos nem imaginar, mas depende de nós. Depende de nós nos posicionarmos como cristãos, como servos, e buscar, clamar, aleluia, ir atrás disso. Entendeu? Nós temos que começar a ansiar por essas glória. coisas. E assim eu vejo a oportunidade, sua glória do Senhor. Amém?